Mas a gente começa com o Cruzeiro, porque o Mercadão da Bola tá com este homem na mira. Bruno Rodrigues tem proposta para sair do Cruzeiro e é isso que a gente vai conversar agora com o Roger Cazé. Roger, conta pra gente, chegou a proposta na toca? Fala, Marcelo, não é brincadeira não, hein? Esse futebol árabe não para de bater a porta do futebol brasileiro com força. Dessa vez é o Al Tawon da Arábia Saudita que está querendo levar o Bruno Rodrigues aqui do Cruzeiro. A proposta é de 21 milhões de reais. Mas lembrando que o Tombense é quem tem a maior parte dos direitos econômicos do atacante. E com isso, o Cruzeiro teria direito a pouco mais de 7 milhões de reais. Levando em conta que o Bruno Rodrigues é um dos principais jogadores, é o artilheiro do time na temporada, com 8 gols e também deu passe para 5 gols de companheiros, a diretoria do Cruzeiro já está se organizando para tentar manter o jogador por aqui até o final dessa temporada. E se o Bruno Rodrigues pode ir para a Arábia, tem gente da Arábia que pode vir para cá. Esse Matheus Pereira é o bichão mesmo? É o que a gente vai saber na reportagem da Rafaela Potter. Ele está muito perto de ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Mas pelas ruas de Belo Horizonte, será que a torcida conhece bem esse jogador assim, só de bater o olho? Você tá reconhecendo esse cara aqui? Mais ou menos. É o novato do Cruzeiro, como é que ele chama? Esse jogou no Santos. Tem certeza? Absoluta. Bora olhar melhor, gente. Ele é daqui de BH. É o Matheus Pereira, não? Menino, mas acertou de primeira. É diferente, né? Por causa disso aí, que as últimas fotos que tá aparecendo aí do Cruzeiro na negociação com ele, ele tá com o cabelo maior, né? Matheus Pereira deixou de jogar, de fechar um contrato com um time que pagaria mais do que o Cruzeiro. Menina, ele tá sabendo tudo da negociação. A negociação ainda não está fechada, mas se vier, o meia será o maior investimento salarial da era SAF no Cruzeiro. Deu pra ver que o Matheus Pereira não é um completo desconhecido do torcedor do Cruzeiro. Aliás, o clube tá de olho no meia há um bom tempo, antes mesmo da abertura da janela. Matheus nunca jogou profissionalmente no Brasil. Saiu de Belo Horizonte aos 12 anos para jogar futebol na Europa, onde se formou na base do Sport, de Portugal. Trabalhou por lá com Jorge Jesus. Depois, seguiu para o futebol alemão e brilhou em seguida por 2 temporadas na Inglaterra. Foram 23 assistências com a camisa do West Bromwich, além de marcar 20 gols. Um autêntico camisa 10, meia canhoto, que gosta de armar jogadas, mas tem gols, gosta de bater de fora da área, chega lá dentro também para marcar. Depois de chamar a atenção na Inglaterra, o meia foi para o Al Hilal, da Arábia Saudita, onde reencontrou Jorge Jesus. Com pouco espaço no elenco, Matheus Pereira foi emprestado para o Al Ahly dos Emirados Árabes. Recebeu sondagens de outros clubes brasileiros, mas escolheu o Cruzeiro, o clube do coração do jogador mineiro. Seria um jogador fundamental para as ambições do Cruzeiro nessa primeira divisão, na volta para a elite do futebol brasileiro. Um jogador que o clube não tem no elenco, na minha opinião. Precisamos somente desse jogador. Vai agregar bastante no time. Expectativa alta e torcedor animado para ver o talento de Matheus Pereira pela primeira vez no Brasil. Matheus Pereira! Cruzeiro que segue trabalhando. O Pepa sabe que vai ter à disposição de volta o William, lateral cumpriu suspensão. Por outro lado, não vai ter o Neres, que está suspenso, terceiro amarelo. Naturalmente vai voltar o Lucas Oliveira, né, para ocupar a zaga. Ali no meio, um ataque pode ser que tenha uma mudança, a volta do Gilberto, enfim, vamos ver como é que o Cruzeiro vai trabalhar. O Cruzeiro que divulgou algumas imagens do treinamento de hoje, dividido, né, academia e também o trabalho com bola. E aí o Arthur Gomes, assim como o Daniel Júnior, fazendo um trabalho mais à parte. E aí o próprio Arthur Gomes, último anunciado, reforço do Cruzeiro, falou pela primeira vez com a imprensa, dando uma coletiva e falando um pouquinho do que vai desempenhar no Cruzeiro, que o torcedor pode esperar dele. E ele falou, pelo menos pra mim, deixou claro que ainda não tá 100% fisicamente, ainda não fez nenhum trabalho ainda com o restante do grupo. Pelo menos pra mim passou a impressão de que ainda vai precisar de um tempo maior para ter o condicionamento físico ideal. Foi isso que você achou também, Samu? Foi isso, Rafa. E pelos trabalhos que ele vem fazendo, né? Ele vem fazendo apenas treinos físicos durante
todos os dias da semana, terça, quarta e quinta. Tem mais 2 atividades apenas. Se tivesse que apostar, eu apostaria que ele fica para ser relacionado no jogo contra o Atlético Paranaense. A não ser que teve uma conversa, e aí, por isso que é bom a gente acompanhar o treino em loco, né? O que não acontece. O Cruzeiro até tem feito aí algumas janelas para a imprensa, vamos aguardar quando será a próxima. Mas se não teve essa conversa em especial, eu acho pouco provável que ele será relacionado. O Cruzeiro eu disse isso aqui ontem, e buscando mais algumas informações, em um cenário ideal, o Palácios não estrearia contra o Coritiba, o Paulo Vitor não jogaria nesses 2 jogos, ele entrou contra o Vasco e entrou contra o Coritiba, só que é meio ali que uma emergência, né? A do Palácios principalmente porque o William estava suspenso. Então agora você tem o Wesley, tem o Bruno Rodrigues, talvez volte aí com o Gilberto para o comando de ataque, aí você vai ter o próprio Paulo Vitor, o Stênio e outros ali para ficar no banco. Não vejo assim uma necessidade tão grande. Claro que o ataque é o setor que a gente vem sempre cobrando aqui, né? Um melhor desempenho, principalmente do setor ofensivo, mas se não tem condição nem para 30 minutos, 20 minutos, acho que deve o atleta ficar fazendo o mesmo treino físico e quem sabe a partir da próxima semana ele sendo liberado para os treinos com bola. E se tiver que ficar também, tem toda uma equipe por trás, né? Departamento de Fisiologia, Preparação Física, o Núcleo de Performance e Saúde lá do Cruzeiro. Se chegar e falar, Pepa, o ideal é que ele fique 2 semanas fazendo treino físico, que não jogue contra o Goiás, não jogue contra o Atlético Paranaense, eu acho que é o melhor do que você colocar o atleta e aí ele joga, aí vai ter que se recuperar do jogo, acaba perdendo chance de fazer um treino físico mais forte. É melhor você não colocar o atleta antes e tê-lo inteiro em uma sequência aí que vai ser pesada, perdendo poucos jogos e depois já estando 100% fisicamente. Eu acho que é sempre a melhor decisão, né? Vamos falar da proposta que recebeu. Ontem a gente até tocou nesse assunto. Bruno Rodrigues, chegou uma proposta oficial. Samuel Venâncio trouxe em primeira mão essa proposta oficial do Altaion. O clube que o Flávio joga por lá. O Flávio era um volante, despontou no Bahia, estava no Trabzonspor. E aí foi emprestado para lá, tinha preferência da compra, acabou. Enfim, esse mesmo clube que é do Péricles Chamusca, o técnico de lá, acabou fazendo essa proposta oficial por 100% dos direitos do Bruno Rodrigues, artilheiro do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro e o próprio Bruno, né? Eles trabalham até por essa permanência nessa Muca. Isso, é uma ideia de ambas as partes. O Cruzeiro quer a permanência, o Bruno quer ficar. Tem uma proposta de aumentar realmente o salário dele se ele for para a Arábia. O Tombense, claro que gostou, né? Porque pro Tombense é muita grana, mas o Tombense também não tá colocando faca no pescoço de ninguém. Tem uma ótima relação com o Cruzeiro, o empresário do Bruno, ou os empresários têm uma ótima relação. Um deles é o conhecidíssimo Eduardo Duran. Então o Bruno comunicou à diretoria do Cruzeiro que quer ficar. E aí o que precisa? O Cruzeiro não tem que cobrir nenhuma proposta, se não igualar a proposta, não tem negócio. Não, o Cruzeiro tem que comprar mais um percentual, e é o que está tentando, já tem 33%, e dar uma valorização para o Bruno. Não precisa chegar também no salário que foi oferecido lá na Arábia, no Al-Tawon, da Arábia Saudita. Não é dos principais clubes também. Então, eu conversei ontem com uma pessoa, ela disse que quer trabalhar muito para que dê certo, para que ele fique aqui, porque eles sabem que o Bruno está se valorizando. De repente agora, só pensar no financeiro e se esconder lá na Arábia Saudita, ele tem 26 anos ainda, está jogando uma Série A de forma positiva até o momento, pode crescer ainda mais, dependendo do que chegar aí pro Cruzeiro. Então a ideia é trabalhar com uma permanência. Agora, se o Cruzeiro não chegar ali e fizer um esforcinho maior, aí realmente a negociação pode acontecer. Mas penso que é hora de você segurar, né? E não... O Cruzeiro tá buscando jogador. Perder um Bruno Rodrigues, que hoje tem os melhores números do Cruzeiro na temporada, acho que seria um banho de água fria aí no torcedor celeste. Ô Rafa Nobre, você já pode imaginar que o povo tá perguntando
daquele mesmo nominho. Tem certeza, tem certeza. É Matheus Pereira nessa Samuca. Alguma novidade? Acho que o fuso horário conta muito e uma turma tá em Portugal, outra tá pro lado de lá, tem uma turma aqui no Brasil também. Difícil acertar o horário da turma, né? Eu vou fazer um meme do Samuel Venâncio com a hashtag "Eu não aguento mais o Matheus Pereira". É, tipo isso. Ó, eu não aguentava mais falar. Aí, beleza, a gente trouxe que tava tudo apalavrado, bem encaminhado. Agora é a luta pra saber quando assina, né? Eu fui até olhar o Rafa, Dilmara, Lélio e Rafa Nobre, aquela tempo de uso, né, que você tem ali no celular. O meu tá dando 17 horas por dia, velho. Eu até assustei, falei, meu Deus, será que eu tô olhando o celular dormindo também? Porque tá um vício, né? Ainda mais nessa época de janela. Mas pelo menos a última informação é que não assinou ainda. É um contrato também que a gente deve imaginar que, não sei se é só em inglês, né? Às vezes tem que ir pro árabe também, enfim. Ah, verdade. Mas vamos aguardar. Ainda não assinou, pelo menos é a informação. Boa. Vamos falar da volta do Cruzeiro, essa possível volta ao Mineirão. Uma opinião do Samuel Venâncio falando a respeito dessa possível volta do Cruzeiro Mineirão, que estuda nos jogos contra Botafogo e Corinthians, voltar ao Gigante da Pampulha. Pra você é hora já, né, o Samuca, de voltar ao Mineirão, né? Então, Rafa, a questão do gramado, ela sempre vai ser uma preocupação, né? E a informação que a gente trouxe hoje é que o Cruzeiro pretende fazer esses 2 jogos, Botafogo e Corinthians, como você disse, mas vai fazer uma vistoria. O Mineirão tem mais 2 shows no gramado. Tem um no final de julho, que é do Thiaguinho, e depois tem um show internacional no final do ano. Acho que esse aí já vai pegar ali 8 de novembro, é reta final. Esse do Thiaguinho talvez não estrague o gramado assim, porque o gramado, a informação é que vem apresentando uma melhora considerável. E aí, não tenho dúvida nenhuma que se tiver um gramado em condições, com uma boa jogabilidade, pode até não ter aquele aspecto maravilhoso, porque teve área ali que foi replantada, né? Se o gramado apresentar uma jogabilidade ok, é jogo para colocar 60 mil no Mineirão. Então, o que tá tirando o Cruzeiro do Mineirão hoje é o gramado. E o Cruzeiro abre mão de pelo menos aí 1,5 milhão de renda por jogo que ele manda no Independência, deixando de lado de jogar no Mineirão. Então é muita grana também para um momento financeiro que todo mundo sabe que o Cruzeiro precisa muito. E se tiver tudo ok, eu não vejo por que não jogar no Mineirão. É onde o torcedor se sente mais à vontade, né? O torcedor do Cruzeiro, ele tem o Mineirão ali como uma casa. O torcedor até brinca, né? Toca da Raposa 3, enfim. Se tiver tudo ok, não vejo motivo para não jogar lá. Acho que fica bom para todo mundo. Se o gramado estiver do jeito que estava, aí vai seguir no Independência. Mas é uma pretensão do Cruzeiro, sim, de fazer essa vistoria. E estando tudo ok, esses jogos serão no Mineirão. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.